Graça e paz, amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial nessa manhã. E é muito prazer estarmos aqui juntos para adorarmos ao Senhor, glorificar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? É sempre um grande prazer poder estarmos na casa do Senhor, exaltando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Amém? Gostaria de convidar você nesse momento para você estarmos juntos orando, preparando o nosso coração, porque tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, falar o nosso coração nessa noite de uma forma, nessa manhã, de uma forma muito especial, nessa manhã de domingo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus amado, Pai querido, Pai santo, nesse instante, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, meu Deus, sobre minha vida e sobre cada pessoa que nos acompanha nesse instante. Meu Deus, que o Senhor possa derramar dos altos céus a Tua bênção, a Tua graça sobre cada vida, Senhor, nesse instante. Meu Deus, cada pessoa que está acompanhando essa escola bíblica, cada pessoa que está acompanhando, meu Deus, tudo que nós estaremos ministrando aqui, que o Senhor possa verdadeiramente falar ao coração de cada pessoa em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse instante? Eu gostaria que você preparasse seu coração, amém? E tem uma palavra do Senhor Jesus, quando Jesus estava ali prestes a subir, ele entendendo que os discípulos se encontravam ali tristes, porque eles sabiam que o mestre querido, aquele que havia passado com eles alguns anos, mais de 3 anos, alguns deles, estava prestes a subir. E ali não era apenas o entendimento de que era o Messias e eram seus seguidores, mas também existia ali uma relação de amizade, de que seu amigo querido, seu amigo maravilhoso, estava prestes a deixá-los. E Jesus, ele traz uma palavra muito interessante para aqueles discípulos. Jesus, ele traz uma palavra de esperança e também uma palavra de conforto, de consolo ao seu coração. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção e com essa declaração em nome de Jesus. Amém? Se turbe vosso coração, crede Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Invocarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Você pode declarar essa manhã dizendo isso ao Senhor: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar.
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar. Eu quero te amar mais e mais e mais e mais. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te exaltamos nessa manhã. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que expressão, né? E eu gostaria que nesse momento você preparasse o seu coração e tenho certeza de que a palavra vai falar muito ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fique atento, que tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que, para a gente começar, você abrisse aí a sua Bíblia e tenho certeza de que Deus vai estar assim ministrando coisas poderosas ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar nessa manhã abrindo a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, a epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro. A gente vai estar lendo o capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Amém? Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e versículo de número 12. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento e tenho certeza de que o Espírito Santo vai estar ministrando aí ao seu coração, ao nosso coração, aquilo que está na palavra do Senhor, de uma forma assim muito especial, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 12 a 19, amém? Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar aqui, capítulo 2, versículo 11 e 12, vamos lá, capítulo 2, versículo 11 e 12 de 1 Pedro, na verdade não estou em 1 Pedro, na verdade estou em 1 João. Vamos voltar lá para 1 Pedro. Isso aqui. Glórias a Deus. Vamos lá? O que diz a palavra do Senhor? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos ler novamente? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aleluias. Amém? Tenho certeza de que Deus vai estar ministrando algo muito, muito especial, algo muito poderoso nessa manhã ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. É por isso que hoje eu prefiro trabalhar com tablet. É muito mais prático do que muita coisa aqui em cima da prancheta. Mas, queridos, eu gostaria de nessa manhã falar com vocês a respeito de esse entendimento, amém? De que nós somos peregrinos nessa terra, amém? Infelizmente existe um apego muito grande em relação às coisas dessa vida, a esse mundo. E as pessoas, infelizmente, elas, especialmente os cristãos, as pessoas que não são cristãs, a gente até entende o apego que elas têm às coisas dessa terra, dessa vida, mas para aqueles que são cristãos há um entendimento diferente. Existia um homem de Deus, chamado John Bunyan. O John, ele viveu ali entre 1628 e 1688. E o John, ele foi preso por pregar a palavra do Senhor, preso na Inglaterra. E durante aquele tempo ali que o John passou preso na prisão, o John, ele escreveu aproximadamente cerca de 60 livros durante aquele tempo, né?
enquanto ele estava na prisão, ele passava o tempo estudando a palavra de Deus. Ele passava aquele tempo que ele se encontrava ali no cárcere, estudando ali a palavra de Deus e escrevendo. E como eu disse, ele escreveu aí aproximadamente cerca de 60 livros, produziu vários tratados aí, né, religiosos no seu tempo. E o mais famoso livro que o John Bunyan ele escreveu ali foi um livro que se tornou um grande best-seller e é conhecido no mundo todo, né? Segundo alguns, é o segundo livro mais vendido no mundo, só perde para a Bíblia, que é o livro O Peregrino, né? E esse livro ele já tornou-se aí vários filmes, né? Vários filmes já foram feitos, pelo menos que eu me lembre agora, pelo menos 2 versões de filmes foram feitas a respeito aí desse livro, né? Baseado nesse livro, O Peregrino. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta manhã, e tenho certeza de que Deus ele vai abençoar a sua vida, né? Nós, no próximo domingo, se eu não me engano, próximo domingo vai ser aí as eleições, e as pessoas geralmente elas estão nesse frenesi, aquela coisa toda aí, óbvio, né? É importante as pessoas exercerem aí a sua cidadania, é importante as pessoas irem ali e elegerem os seus representantes, né, executivos e legislativos, mas a gente não pode, quanto cristãos, nós não podemos esquecer de quem nós somos e de onde nós somos. Embora nós estejamos aqui nessa terra, embora nós estejamos a peregrinar por esse mundo, nós não podemos esquecer de quem de fato nós somos e da onde nós somos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá ministrar algo ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, né? Nele, Bunyan retrata o crente como um peregrino, descrevendo sua identidade, descrevendo seus desafios e também descrevendo a sua esperança. Amém? Como cristãos, nós precisamos entender que nós temos uma identidade. E essa identidade que nós temos como cristãos, ela precisa estar alinhada com o entendimento de onde nós somos. A nossa identidade cristã, ela precisa estar alinhada com a nossa identidade de que pátria nós fazemos parte. Amém? Nós somos peregrinos nessa terra. Então, dentro desse entendimento, nós precisamos também entender que nós temos desafios. E esses desafios que nós temos, eles precisam também estar alinhados com esse entendimento de onde nós somos, de que pátria nós fazemos parte, né? De onde nós somos. Então, esse entendimento ele precisa estar alinhado com isso, né? Como cristãos, como servos do Senhor. E também nós temos uma esperança. A despeito das dificuldades, a despeito das lutas que ora passamos nessa caminhada, nessa peregrinação aqui nessa terra, nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esta compreensão, e esse entendimento e compreensão, eles vão nos levar a termos uma esperança enquanto caminhamos por essa terra. Amém? Então nós precisamos ter essa esperança em Cristo Jesus, de quem nós somos. Então, voltando aqui para o texto do versículo 11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que não se... aliás, vamos voltar aqui, eu estou precisando de óculos. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que são, agora tem uma vírgula, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E aí o versículo 12 vai continuar. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, aconteceu algo muito interessante essa semana e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim, uma pessoa próxima, é alguém muito próximo a mim. E essa pessoa tem um pensamento, vamos dizer assim, ideológico diferente do meu. E é comum às vezes, a gente entrar em determinadas situações as quais
eu me posiciono diferente da forma dessa pessoa pensar. E é natural também, às vezes, ele me confrontar com a ideologia a qual ele pensa, a ideologia a qual ele acredita. Então é natural. Quando duas pessoas elas pensam de forma diferente, é natural que haja ali um confronto de ideias, muitas vezes. E, às vezes, essa pessoa questiona a ideologia que eu acredito. Mas uma coisa, eu essa semana fiquei muito feliz, porque essa pessoa demonstrou que, a despeito do entendimento que ele tem de uma ideologia diferente da que eu acredito, da que eu penso, essa pessoa, ela me fez um convite muito especial recentemente, e assim, um convite muito honroso, porque essa pessoa, ela se manifestou dessa forma, que mesmo pensando de forma diferente de mim, essa pessoa vê em mim seriedade naquilo que eu creio, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo. E eu fiquei muito feliz com isso, eu me senti muito honrado por isso, né? Então, é isso que o apóstolo está dizendo, Pedro está dizendo aqui na sua carta, de que nós precisamos entender de que nós somos forasteiros nesse mundo, de que nós somos peregrinos nesse mundo e de que nós estamos passando por aqui, e a nossa passagem por aqui, ela precisa deixar no nosso rastro a identidade de quem nós somos e de onde nós somos. Nós precisamos, como cristãos, deixar no nosso rastro, da nossa trajetória, na nossa andança, né, na nossa jornada por essa terra, uma impressão de alguém que pertence a um outro lugar. E nós vamos ver ao longo desse bate-papo, dessa ministração nessa manhã, que nós vamos sofrer perseguições, de que nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus, mas que o apóstolo aqui está dizendo no versículo 12, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, quando eles quem? Quando as pessoas que discordam da sua fé, quando as pessoas que discordam da sua forma de ver a vida, e eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifica a Deus no dia da visitação. Então, mesmo aquelas pessoas que vão perseguir você, mesmo as pessoas que vão levantar-se contra você por conta da sua fé, mesmo as pessoas que vão se levantar contra você por conta daquilo que você crê, mas elas vão entender, elas vão ver a seriedade com que você vive aquilo que você acredita. E é esse chamado, nós somos chamados nesse tempo. Há um chamado nesse tempo. Há um chamado para que nós vivamos dessa forma. A peregrinação por essa terra não é uma peregrinação fácil. A nossa jornada por esta terra, o Senhor Jesus já nos disse que não seria uma jornada de facilidades, mas, pelo contrário, seria uma jornada de dificuldade, de lutas e tribulações. Mas nós precisamos entender de que a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade de quem nós somos, ela não diz respeito apenas a nós, mas diz respeito ao nome de Jesus, diz respeito à pátria a qual nós fazemos parte. Um tempo atrás, faz muitos anos, eu acredito que já tem uns 7 a 8 anos, eu postei uma imagem por conta de algo que havia acontecido na época, eu não me lembro muito bem mais o que foi que aconteceu, mas eu dizia o seguinte, que todas as coisas erradas que nós como cristãos fazendo, respinga no Evangelho. E é verdade. Tudo que nós fazemos de errado, infelizmente, acaba respingando no Evangelho. Então, a nossa responsabilidade não é apenas conosco. Eu tenho uma preocupação, eu não sou muito vaidoso. Eu costumo dizer que eu não sou muito vaidoso assim, na questão física, né? Eu não sou muito vaidoso, talvez até precisasse ser um pouco mais, né? Eu não sou muito vaidoso na questão física, da aparência física. Embora, claro, procuro me cuidar e tudo, mas eu não sou muito vaidoso nesse sentido. Mas eu tenho uma vaidade, eu tenho uma vaidade com o meu nome, eu tenho uma vaidade com minha imagem pública, eu tenho uma vaidade com minha imagem social, que é
uma imagem que eu venho construindo ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada. Eu não me preocupo muito em tomar prejuízos com dinheiro. Claro que ninguém gosta de tomar prejuízo com dinheiro, né? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta, apenas a não ser que a pessoa seja maluca, né? A pessoa gostar de perder dinheiro. Mas eu tenho uma preocupação em perder ponto com as pessoas. Eu preocupo muito com isso. Eu prefiro tomar um prejuízo, eu prefiro perder dinheiro, eu prefiro, né, tomar um prejuízo, como eu já falei, do que perder ponto com as pessoas. Para mim, perder ponto com as pessoas é um prejuízo muito maior do que perder dinheiro. Porque dinheiro a gente corre atrás e conquista novamente. Mas, infelizmente, às vezes, quando a gente perde ponto com alguém, talvez você nunca mais recupere aquilo que você perdeu. Amém? Então, o Bunyan, ele estava falando justamente disso, né? Ele estava falando justamente desse entendimento que ele tinha ali. Então, o livro O Peregrino era justamente baseado nesse entendimento que o Bunyan tinha. Ele entendia que, como cristão, ele fazia parte, né, o enredo do livro é basicamente esse, de que ele fazia parte da cidade da destruição, uma cidade que, e essa é uma visão escatológica, ele entendia que fazia parte dessa cidade da destruição, e de que ele foi visitado pela graça de Deus e convidado a ir para a cidade celestial. E todo o enredo do livro é em cima dessa jornada dele, saindo da cidade da destruição e caminhando em direção à cidade celestial. Só que nesse percurso, né, do peregrino, do personagem do John, é um percurso, e os impercalços, as dificuldades, as lutas que ele vai passando ao longo da sua jornada, são dificuldades da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada quanto cristãos. A dificuldade que todo cristão ele passa na sua vida, a dificuldade que todo cristão ele passa na sua caminhada nessa terra em direção à mansão celestial, em direção à cidade celestial. E o maior desafio é o desapego. Infelizmente, ali o peregrino ele tem que fazer uma escolha, porque a condição a qual ele se encontra ali na cidade da destruição, né, parafraseada ali, o livro parafraseia o mundo, o livro metaforiza o mundo, na verdade, né, a cidade da destruição é um mundo que nós entendemos sobre uma perspectiva escatológica. Esse mundo será destruído, esse mundo passará por uma transformação, e essa transformação se dá através da destruição, né, primeiro, para que depois venha um novo céu e nova terra. Então tudo isso vai acontecer. Então ele entende que ele precisa primeiro sair de uma zona de conforto. Ali, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que não têm a compreensão do Evangelho, para as pessoas que não têm uma compreensão clara, nítida da palavra de Deus, é uma situação confortável. E muitas vezes, e ali o peregrino, ele precisa sair dessa zona de conforto a qual ele se encontra naquele momento, para uma luta, para um desafio, para uma jornada de desafios, para uma jornada de dificuldade, porque essa saída dessa zona de conforto vai lhe acarretar uma série de dificuldades, uma série de lutas, uma série de desafios aos quais ele precisa vencer na sua jornada. E nós, como cristãos, queridos, nós precisamos entender que nós estamos nessa jornada. Como cristãos, precisamos entender que esse entendimento que Pedro traz aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, nós precisamos entender de que essa ideia, essa visão que o Pedro traz de que nós somos peregrinos ou forasteiros ou viajantes por essa terra, nos deixa entender que nós não somos daqui. Nós não pertencemos aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em uma jornada. Existe um objetivo maior lá adiante, existe um alvo maior lá adiante. O apóstolo Paulo vai afirmar isso. O que eu considerava lucro, o que eu considerava apego, o que eu considerava importante, o que eu considerava de valor, depois desse novo entendimento que eu passei a ter, passei a considerar como perda,
passei a considerar como refúgio, passei a considerar como algo sem valor, em comparação com a glória de conhecer Cristo Jesus, meu Salvador. Infelizmente, essa pandemia, ela tem nos revelado, infelizmente, algumas coisas. Não é que a pandemia esfriou algumas pessoas. Não é que a pandemia ela trouxe esfriamento. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a pandemia ela simplesmente revelou. Ela revelou algo que pela comodidade, pela facilidade, não estava claro. Infelizmente, muitas pessoas, durante esse tempo de pandemia, revelaram quem de fato são. E que precisam rever os seus conceitos. Precisam rever a sua trajetória, o seu entendimento de cristianismo, o seu entendimento de servos de Deus, o seu entendimento de filhos do Senhor e servos do Senhor Jesus. Pessoas completamente apegadas a esse mundo, completamente apegadas às coisas dessa vida, que não têm, ou pelo menos não demonstram ter, qualquer apreço pela vida eterna. Porque uma vez que você, me desculpem, eu sempre coloco essa situação como uma regra, mas que essa regra existem exceções. Nós temos irmãos aqui na igreja, obviamente não vou citar o nome deles, mas temos irmãos aqui da igreja que têm mais de 70 anos. Irmãos que estão aí na zona de risco, mas são irmãos que vêm para a casa do Senhor. São irmãos que têm prazer, mesmo estando na zona de risco, em estar na igreja, estar congregando. Claro que tomando todas as medidas de prevenção necessárias, né? A igreja, na contrapartida também, a igreja se preocupa em proporcionar a esses irmãos esse ambiente de segurança. E eu creio que de todos os ambientes públicos, a igreja, ela não tenho dúvida de que ela seja o ambiente de maior segurança, dada a preocupação que a gente tem. As pessoas chegam na igreja, logo na porta da igreja tem um álcool gel para as pessoas estarem. A gente aconselha as pessoas a estarem com a máscara o tempo todo. Há uma questão de distanciamento em onde as pessoas se assentam. Então, assim, existe toda uma preocupação. E esses irmãos, eles vêm. Irmãos de 60, 70 anos, e a gente vê esses irmãos vindo para a casa do Senhor. Mas, por outro lado, eu vejo pessoas muito mais novas, pessoas jovens, que infelizmente, durante todo esse tempo, tem pessoas que durante todo esse tempo de pandemia, já passamos de 200 dias de pandemia, pessoas que nunca vieram na igreja. Então, isso demonstra, e o pior é que não só pela questão de não vir, mas às vezes a pessoa não vem, mas tem muitos outros irmãos que não têm vindo para a igreja. Mas são irmãos que são acompanhantes assíduos das atividades da igreja. Não estão aqui fisicamente, mas estão aqui em unidade das suas casas, acompanham as atividades da igreja, interagem com a sua igreja. Mas existem pessoas que nunca vieram e pessoas que sequer acompanham a igreja. Então isso demonstra, na verdade, onde está o coração dessas pessoas. Os nossos atos dizem quem nós somos. Uma coisa é você dizer com a boca, mas existe o Agostinho, né? Ele disse algo muito interessante: pregue, se necessário for, use as palavras. Ou seja, a nossa vida, ela fala muito mais alto do que as nossas atitudes. Outra pessoa, não me lembro muito bem agora quem foi que disse o seguinte, que as nossas atitudes, elas gritam tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz daquele que tem aquelas atitudes. Então é isso, nós precisamos entender, ter esse entendimento. Então pessoas que agem desta maneira, pessoas que agem dessa forma, que têm essa atitude, esse entendimento, são pessoas que infelizmente a gente
Pergunta: será que essa pessoa algum dia ela entendeu? Será que algum dia ela compreendeu o que é de fato ser um cristão? O que é de fato ter a sua vida entregue a Deus? O que é de fato, a crer em Deus? Será que essa pessoa de fato algum dia entendeu isso? Pode ser que sim, mas infelizmente as atitudes dessas pessoas, como parafraseando essa pessoa, parafraseando esse escritor que eu acabei de dizer, as atitudes dessas pessoas, elas gritam tão alto que pouco se dá para ouvir ou quase nada se dá para ouvir daquilo que elas declaram com a boca. O que é um peregrino? Do latim, a palavra peregrinos, ou peregrino, é o que viaja ao estrangeiro, que vem do estrangeiro. Na Roma antiga, o termo era usado para aquele que não era um cidadão romano, mas um estranho, um viajante. Então é essa compreensão que nós temos. Estamos aqui caminhando. É interessante lá para o povo hebreu, quando eles saíram do Egito, muitas pessoas saíram com eles, com o povo hebreu. Muitos egípcios saíram. E enquanto eles caminhavam pelo deserto, muitas pessoas, muitos povos estrangeiros, eles caminhavam com o povo hebreu, eles caminhavam com o povo hebreu na sua peregrinação pelo deserto. Tanto é que, se a gente for ler Levíticos, Deuteronômio, muitas leis elas se aplicam ao povo de Israel e faz-se referência ao estrangeiro. Muitas das leis, se você for estar lendo ali a questão do sacrifício, a questão das ofertas, a questão da participação das ofertas, das festas, aí faz questão da Bíblia falar ao povo judeu, ao hebreu de nascimento, ao estrangeiro. Então, por exemplo, quando fosse participar de determinada festa, para que o estrangeiro participasse, ele precisava se adequar às mesmas ritualísticas ali e tal, para que ele pudesse participar daquela cerimônia e tudo mais. Então, ele era um peregrino ali, ele era um forasteiro, ele era alguém que caminhava junto, ele era um estrangeiro. Mas se ele fizesse ali a circuncisão, ele entendesse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e ele entregasse a sua vida convertendo-se ao Deus de Israel, ele deixava de ser um estrangeiro e ele passava a fazer parte da congregação de Israel. Então nós estamos nessa caminhada, nós estamos nesse mundo, nesse caminho em direção à pátria prometida, em direção à terra prometida. Enquanto nós estamos caminhando aqui, nós estamos caminhando com outras pessoas. Nós estamos caminhando a peregrinar com pessoas de outro entendimento. E nós estamos interagindo com outras pessoas. Nós estamos nos relacionando com outras pessoas. E nessa caminhada, nesse processo, nessa caminhada em direção à terra prometida, nós precisamos entender de que nós não podemos nos envolver com as coisas dessa vida de tal forma que nós nos esqueçamos do nosso objetivo principal, que é a pátria celestial. E o apóstolo vai dizer isso, que aquele que lança a mão no arado não pode olhar atrás. Aquele que milita pela causa do evangelho não pode se envolver com as coisas desse mundo. Esse se envolver é o quê? Não é que você vai simplesmente se tornar um extraterrestre e não se... O entendimento de se envolver é de colocar o seu coração nas coisas dessa vida. É de não preocupar-se com as coisas dessa vida demasiadamente. Uma coisa que eu costumo sempre dizer para os jovens: eu creio sim que o jovem, o cristão, ele precisa se preparar. Eu creio que o jovem cristão ele precisa fazer faculdade, ele precisa buscar realizar seus sonhos. Mas isso não pode ser a causa principal da sua vida, da sua jornada. Nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo de tal forma que tiremos o nosso foco do nosso objetivo principal, que é o céu. Infelizmente, muitas pessoas, muitos jovens que vão para as universidades, alguns deles se perdem nesse caminho. Por quê? Porque começa a se envolver com as coisas dessa vida de tal forma que perde o seu foco do caminho principal, do objetivo principal. Peregrino é alguém
que está passando ainda que essa passagem dure longos anos. Peregrino é alguém que está passando por algum lugar. É alguém que está atravessando um determinado lugar. É alguém que está atravessando uma terra. Ainda que essa passagem dure muito tempo. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos. 40 anos é uma vida. Mas eles tinham em mente que a terra deles não era ali. Existe até uma passagem onde eles chegaram num determinado lugar, num oásis, eu não me lembro muito bem agora qual foi aquele lugar lá, e era um lugar muito bom. Havia palmeiras, havia parece que 70 palmeiras, havia ali água, e alguns deles disseram para Moisés: Moisés, vamos ficar por aqui, porque eles tinham tirado o foco do objetivo principal. Para eles, chegar naquele oásis já era um lugar a qual eles poderiam ficar. Mas havia um entendimento. Ali não era a terra prometida. Ali era apenas um momento de passagem. Havia a terra prometida diante deles. Existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por desertos. Existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por dificuldades. E também existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por oásis. Só que nem no deserto nós podemos nos desanimar com a caminhada, e também nem tampouco no oásis nós podemos nos acostumar com a comodidade, com o conforto do oásis. Há uma terra prometida adiante de nós, e nosso foco precisa estar na terra prometida. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que nós não podemos, de forma alguma, nos desesperar com as dificuldades, nos desesperar com as lutas dos desertos da vida que passamos. E nem tampouco podemos nos acostumar com as facilidades e bênçãos dos oásis também que a vida nos oferece. Infelizmente, tem muitas pessoas se perdendo nos oásis. Tem muitas pessoas se perdendo na zona de conforto. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos dos céus, mas não sabem que essa bênção os conduzirá à perdição. Porque, infelizmente, elas passam a ter mais prazer na bênção que recebeu do que na visão da glória celestial que lhe está proposta. Então essa é a nossa caminhada. Precisamos ter isso em mente, de que nós somos peregrinos nessa terra. No Antigo Testamento, peregrino é aquele que anda por terra estrangeira, como já falei, no sentido físico, material da coisa. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que o peregrino é figura do salvo, cuja pátria é o céu, sentido espiritual. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler aqui Efésios 2:19. Volta lá para Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aleluias. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o apóstolo aqui está dizendo o seguinte: vocês não são mais estrangeiros no mundo perdido, sem saber para onde vai ou para onde vem, sem ter um norte, sem ter uma visão. Infelizmente, muitas pessoas, elas vieram para essa vida para uma jornada sem destino. Pessoas que entendem a vida apenas como aquele ciclo natural que a gente conhece da aula de biologia. Entenderam que a vida se resume apenas no nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E aí finda tudo. Mas o apóstolo está dizendo que nós não somos estrangeiros, peregrinos, errantes dessa terra. Existe uma visão. Nós somos parte da família de Deus. Nós fazemos parte. Aquele povo, quando estava andando ali no deserto, eles sabiam que eles faziam parte da promessa. Eles faziam parte da família de Abraão, a família que receberam uma promessa de Deus. E eles caminhavam nesse entendimento. Nós fazemos parte, você faz parte da família de Deus. Há um propósito maior para a sua vida.
há um propósito maior para a sua jornada, há um propósito maior para a sua peregrinação nesta terra, que não se resume apenas a ela. Aleluias! Louvado seja Deus! E para caminhar para a conclusão, nós precisamos entender que há alguns desafios. O peregrino, ele, eu gostaria de até incentivar você, ou ler o livro O Peregrino, ou então assista o filme, que ele tinha alguns desafios. Jesus, ele disse que ele é a porta. Ele é a porta. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Mas ele é apenas a porta de entrada. A igreja não é o fim da jornada, mas é o início da jornada. Algumas pessoas acham que basta você se converter, entregar a vida para Jesus e todos os problemas acabarão, de que todas as dificuldades acabarão, de que todos os desafios se findarão. Não! É apenas o início. É apenas o início da caminhada. Eu estava conversando com um jovem que eu fiz uma visita outro dia, e eu dizia para ele o seguinte, falei assim, cara, eu uso esse linguajar porque pastor de jovem acaba pegando essas manias de jovem. E eu disse para ele, cara, eu não te vejo, velho, como um novo convertido. Eu não te vejo como alguém que requer cuidados especiais de novo convertido. Eu te vejo como soldado. Você é um soldado. Sabe? Um soldado, ele fica ferido, o companheiro vai ali, bora lá, cara, vamos lá. Você dá o curativo ali, bate a poeira e vamos lá. Se de repente ele quebra um membro, pega ele, vamos lá. Mas vamos caminhar. Eu tenho uma visão, amados. Eu tenho uma visão. A turma que trabalha já com a gente há um bom tempo sabe disso. Eu me converti, claro que eu sei que existem pessoas que têm necessidade diferente. Mas desde quando eu me converti, eu nunca precisei que ninguém ficasse me adulando para seguir a Jesus, não. Eu nunca precisei que ninguém me adulasse para seguir ao Senhor Jesus. Porque eu entendia quem era Jesus. Já falei isso várias vezes. Me converti, era menino da roça. E uma coisa eu fiz quando me converti. A primeira coisa que quando eu me converti eu fiz. Eu identifiquei quem poderia me ajudar. E colei com essa pessoa. E eu colei com o pastor da minha igreja. Não era puxação de saco, na rasgação de cedo, não. Mas eu sabia que fonte eu precisava beber. Eu sabia qual era a fonte que eu necessitava beber para que eu crescesse espiritualmente. E assim eu fiz. Eu não precisava do pastor ficar indo atrás de mim, sabe, me adulando, não. Eu colava com ele e bebia da fonte com ele. E pela misericórdia de Deus, aqui estou eu hoje. E dentro desse caminhar meu, eu passei a ver um ministério. Existem pastores, né, de ficar ali a vida toda dando leite para o povo. Amém. Também são importantes. Mas eu sou uma pessoa de visão. Um novo convertido chega, beleza, vamos cuidar desse novo convertido, vamos dar leitezinho para ele. Mas a pessoa que já tem 2, 3, 4, 5, 6 anos de caminhada, não é mais bebê na fé, é um soldado. Eu vejo a igreja não como uma maternidade eterna. A igreja não é uma eterna maternidade. A igreja é um quartel. Nós somos um quartel-general de Cristo, um QG. Nós somos um QG de Cristo nessa terra. E precisamos ter uma visão. Precisamos ter um propósito. Precisamos caminhar em direção a uma visão. Nós somos soldados de Cristo. O soldado cai, bate a poeira, levanta e segue. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre o pastor da igreja. É sobre Cristo. É sobre a visão. É algo maior do que você. Mas existem pessoas que estão tão egocêntricas, tão presas a essa vida, tão presas a essa vida natural, que não conseguem enxergar nada além de si mesmos, nada além do seu próprio umbigo. Acha que o mundo gira em torno delas. Não é sobre você, irmão, é sobre Jesus. Então o peregrino, ele entendia isso.
O peregrino, ele entendia isso, que havia alguns desafios. E um dos primeiros desafios que nós precisamos entender está em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. É aquilo que a gente já viu, né? Vamos voltar lá para o mesmo texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Aliás, estou em 1 Timóteo. 2 Timóteo 3:12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente diante de Cristo Jesus serão perseguidos. Então, primeiro desafio que nós entendemos é o desafio de ser perseguido. A caminhada cristã é uma caminhada de perseguição. E eu vou te dizer mais. Jesus vai dizer que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Então, queridos, por amor a Jesus, precisamos entender que nós temos o desafio de sofrermos a perseguição por causa do amor ao Evangelho. E nessa ficção do John Bunyan, ele vai trabalhar isso. O primeiro desafio que ele tem é de sair da sua casa, de convidar a sua família, de chamar a sua família para ir em direção à cidade celestial. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse para alguém ontem. Eu falava com alguém ontem sobre isso. A caminhada cristã, ela, embora tenha repercussão coletiva, o que eu faço repercute para o meu próximo, o que eu faço repercute na vida do próximo, mas a responsabilidade é individual. O pai, ele tem a responsabilidade de ensinar o seu filho, ele tem a responsabilidade de conduzir a sua família, mas a responsabilidade de seguir o ensinamento individual. Nem todo filho de crente será crentinho. Nem todo filho de crente vai para o céu. Tomara que fosse. Mas a responsabilidade é individual. Outra coisa que nós precisamos entender é o desafio. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, que apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. De que a caminhada cristã não é fácil. Nem sempre nós podemos entrar pelo caminho mais fácil. Nem sempre o caminho na caminhada cristã é o caminho mais fácil. Pelo contrário, é muito mais difícil. Eu conheço uma pessoa, um amigo próximo meu, que geralmente ele é um cara exemplar. Um profissional dos mais altos gabaritos. E na cidade dele é uma cidade pequena. E geralmente início de gestão municipal ele é demitido. Geralmente. Início de gestão. Por quê? Porque na hora de formar secretarias e por aí vai, geralmente as pessoas que não usam a máquina do governo com boa índole, não quer ele, porque ele não aceita o suborno, não aceita coisa errada e por aí vai. Mas geralmente, a partir do primeiro ano, geralmente, todos os governos é assim. Ele é readmitido. Por quê? Porque aquelas pessoas que apenas ocupam determinados cargos por conveniência, não fazem um trabalho bem feito. E aí vão atrás dele, porque sabe que ele é honesto, ele é direito, ele é um cara eficiente. Se esse cara, ele fosse como muitas pessoas infelizmente são, talvez hoje a vida financeira dele teria muito melhor. Mas ele prefere ser honesto. Então o caminho do cristão, ele não é fácil, ele é apertado. Ele é difícil. Apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz para a vida. Então ele entende isso. Outra coisa está justamente no texto que nós lemos no início, de 1 Pedro 2, versículo 11, que fala sobre a questão das paixões.
Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há uma guerra carnal, há uma guerra contra nós mesmos, há uma guerra contra a nossa vontade, há uma guerra contra o nosso querer, mas precisamos entender que é necessário. O versículo 12 vai dizer o seguinte, né? Olha o que o versículo 12 vai nos dizer: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, ou naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em toda boa obra, glorifique a Deus no dia da visitação. É necessário que nós tenhamos uma vida exemplar. Eu sei que nós temos dificuldade, eu sei que nós passamos por lutas, eu sei que nem sempre é possível, mas do que depender de nós, do que depender da nossa conduta, do que depender do nosso esforço, precisamos nos esforçar para sermos exemplares para as pessoas. Porque, em muitas vezes, a nossa vida prega muito mais do que as nossas palavras. Então é necessário que nós caminhemos nessa direção, que tenhamos um procedimento exemplar, que tenhamos uma vida exemplar, que tenhamos uma caminhada exemplar diante das pessoas. Amém? Só que, a despeito de tudo isso, a despeito da perseguição que nós sofremos, a despeito do caminho apertado que nós passamos, a despeito da dificuldade de ter uma vida exemplar, nós precisamos entender que nós temos uma esperança. É essa esperança que nos impulsiona, é essa esperança que nos dá forças, é essa esperança que é o nosso combustível, é essa esperança que é o propulsor da nossa caminhada. Como disse o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me dá esperança. E precisamos entender isso. O que nos dá esperança? A certeza da eternidade. O discípulo peregrino leva em sua bagagem a certeza da vida eterna. Ele sabe que poderá viver 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Nada que você conquistar nessa vida se compara à glória de estar diante do Senhor. O pastor Josué, ele falou na última quarta-feira a respeito disso, de que existem pessoas que quando chegar lá no céu vão ficar surpresas, e já existem outras que, embora ficarão admiradas com tudo aquilo, mas não ficarão tão surpresas. Usando as palavras do pastor Josué, e abre aspas, algumas pessoas vão dizer: eu sabia que seria assim, eu tinha esperança que era isso mesmo. Sabe, viver aqui na terra, mas com esperança da glória, é o que o Senhor nos chama. A convicção que a vida na terra determinará a sua vida na eternidade, precisamos ter isso em mente. A sua vida aqui na terra determinará a sua vida na eternidade. Aleluias. Isso está bem assentado no coração do discípulo peregrino. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que ele quer. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã é: você sabe o que você quer? Se você foi aquele que aprendeu a amar Jesus, o Filho de Deus, e nele confiou, certamente será convidado a passar a eternidade com ele. Entretanto, aquele que despreza o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, passará para a eternidade separado de Deus. Onde é que você quer passar a eternidade? O que tem mais valor para você? Alguns anos nessa terra? Ou você espera passar a eternidade com o Senhor? Certo missionário, é uma história muito conhecida, acho que todo mundo já ouviu essa palavra, essa mensagem, mas um certo missionário, ele foi para a Ásia, ele e a sua esposa, e ali ele passou muitos anos naquele lugar, e dedicou sua vida, os seus melhores anos, no serviço ao Senhor. Na volta para casa, ele imaginava que ia receber uma recepção calorosa. Só que não foi bem assim. Quando ele chegou em casa, na sua terra natal, não havia ninguém sequer o esperando. Não havia sequer alguém, sequer um representante da sua igreja esperando por ele.
e ele foi para sua casa. Certamente é uma casa já muito, né, empoeirada, casa de aranha nos móveis, porque ele passou muitos anos fora. E certamente, ao chegar ali, ele foi tirar a poeira. E eu fico imaginando aqui agora, que quando ele tirava a poeira daqueles móveis, também é como se ele estivesse desencobrindo lembranças da sua vida, da sua história, da sua trajetória. E em um determinado momento ele ficou tão zangado e diz para Deus algumas coisas. E ele sai chateado e diz para sua esposa, sabia que ela tinha intimidade com Deus, e falou assim: pergunta para teu Deus se é assim que ele recebe quem gasta a sua vida, a sua juventude no serviço a ele. E ele sai zangado, vai para a rua, vai andar um pouco para esparecer, e depois de um tempo ele volta e pergunta para a esposa: e aí? Perguntou para Deus? E a esposa sabe e diz: sim, perguntei. E ele: e aí? O que ele falou? E ela, com a voz serena de alguém que tem uma confiança inabalável em Deus, ela responde: ainda não chegamos em casa. A nossa caminhada aqui é apenas uma passagem, é uma missão. Estamos em missões, estamos em uma missão, estamos em uma jornada, mas aqui não é nossa casa. Que vivamos da melhor forma possível como cristãos nessa terra, e que levemos no nosso rastro uma multidão de pessoas que através da nossa vida venham olhar para Jesus e nos tomar como exemplo e seguir os nossos passos. E que no final não sejamos apenas um peregrino solitário, mas que sejamos uma multidão de pessoas que ao longo da nossa peregrinação por essa terra venha seguir o nosso rastro, seguir o nosso passo, seguir o nosso exemplo, e naquele grande dia estar conosco na eternidade. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar nessa manhã. Deus, que essa palavra possa ter trazido vida ao coração de cada pessoa que nos ouve. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trazer essas verdades ao coração de cada um que nos ouve, Senhor. Que venhamos ter essa convicção, essa certeza que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Embora estejamos aqui caminhando, nós não somos daqui, em nome de Jesus. Eu queria terminar louvando ao Senhor com um cântico. É um cânticozinho bem conhecido, antigo, mas ele reflete essa realidade. Amém? Aleluias. Deixa eu colocar aqui o violão. Diz assim, ó, que um dia nós estaremos diante do Senhor. E nós almejamos esse grande dia, onde nós estaremos diante da graça, da presença do Senhor, louvando e exaltando o seu precioso nome. Amém? Aleluias. Um dia lindo ao meu joelho encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos que Ele é o nosso Senhor.
ser martim da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto que Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos que Ele é o nosso Senhor. Aleluias, amém? Então essa palavra é sobretudo uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de entendimento, que muito em breve todos nós estaremos diante do Senhor. Então, se você não está tão bem na sua caminhada, é hora de você erguer a cabeça, meu irmão. Erga a cabeça, olhe para Jesus, olhe para Ele. Eu estou passando por dificuldade. Todo mundo passa. Estou passando por tribulação. Todo mundo passa. Faz parte da caminhada. Mas olhe para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Faz um esforçozinho, venha, porque tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. O pastor vai estar trazendo uma palavra hoje, falando do amor de Deus muito especial. Amém? E eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau. E até a noite, se Deus quiser.